Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. Boa tarde, 4 de dezembro de 2015, 13 horas e 28 minutos, começando um pouquinho atrasado aqui o Café Missioneiro desta sexta-feira. Uma madrugada de muita chuva, a gente nota os rios da cidade, Itaquaninchins, o Arroio São João, com um volume muito grande de água, choveu durante a madrugada e a gente nota também acúmulo de lixo, enfim, aqueles problemas de falta de prevenção, vamos dizer assim. Eu recebo com muito prazer aqui no programa hoje a Daniana Pompeu e o Adair Tomasi, integrantes da Associação de Ciclistas de Santo Ângelo, a ACM, Associação Ciclomissões. Eles, durante o ano, o programa vai servir para a gente fazer uma avaliação do que a associação fez e está fazendo e prepara para esse final de ano. Uma campanha muito legal que está arrecadando bicicletas para serem distribuídas para quem não tem bicicleta. A gente vai explicar direitinho isso. Boa tarde, que bom que vocês estão aqui e a gente já teve quase meia hora de programa aqui, só que ele não foi ao ar, então a gente agora vai revisar o nosso bate-papo aqui, que a gente conversou muitos assuntos bons, eu diria, ligados a esse universo que vocês representam. Na última vez, Daniana, que tu estivesse aqui, tu falavas no que estava planejando para esse ano. Esse planejamento deu certo? Eu te pergunto. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes do Café Missioneiro. É um prazer estar aqui novamente com você. E realmente na última vez nós conversávamos sobre esse ano, né? O que nós esperávamos para esse ano. Muitas coisas nós conseguimos, muitas coisas nós atingimos, nossas metas, e outras a gente ainda vai batalhar muito. E uma delas, como nós falávamos aqui, é a questão da ciclovia. Que na última vez que nós estivemos aqui, nós conversamos bastante sobre isso. E essa ainda é uma batalha nossa, da associação, mas nós temos certeza que com o grupo que temos hoje, com as pessoas empenhadas, e também assim com a ajuda do poder público, porque dependemos disso também, nós esperamos alcançar essa meta. Mas, entre outras, nós também conquistamos muitas coisas na associação. E uma delas foi a legalização da nossa associação. Isso é muito importante mesmo. As pessoas às vezes se organizam em grupo e resolvem, não, deixa assim, não precisa. Tendo um CNPJ, estando legalizado, fica muito mais fácil até de se conseguir que outros invistam em você, né, ou no seu grupo. Eu gostaria que tu me explicasses como é que foi, vocês resolveram por isso e efetivaram, enfim. A associação ela existe desde 2009. Né? Muitos grupos assim passaram pela diretoria, estiveram à frente da associação, muitos também tentaram. E como nós estávamos antes conversando aqui junto com o professor Adair, que muitas pessoas até são contrárias, acham que, como nós falávamos, isso é burocracia, mas nós sempre acreditamos que nós precisávamos disso, isso era um passo muito importante para a associação. E nós fizemos, nós concretizamos isso era uma meta, era talvez a maior delas desse ano, e efetivamos isso. Nós fomos até o cartório, nós fizemos a primeira coisa foi fazer uma reunião com todos os membros, ou pelo menos os membros interessados, né? Porque algumas pessoas não compareceram, mas a grande maioria estava lá. Os interessados estavam lá e por unanimidade votamos então pelo registro da associação. Quantos integrantes? Nós temos hoje em torno de 100, 120 integrantes registrados, né?
fora as pessoas que são simpatizantes Sim. ou que pedalam, mas que ainda não fizeram a sua ficha junto à associação. Então, nós fizemos uma reunião onde não estavam, claro, todos presentes, mas uma maioria expressiva. E lá nós decidimos, então, por unanimidade, que faríamos esse registro. E assim o fizemos. Nós buscamos as formas legais, fomos ao cartório e, então, registramos e obtivemos, então, junto à Receita Federal, o nosso CNPJ. Dias atrás vocês viraram notícia, né? Fazendo um serviço que seria um serviço público, vamos dizer assim, e que não precisaria ser feito se as pessoas respeitar ou tivessem essa noção de vida em harmonia com a natureza e tal. Eu faço uma referência à limpeza da IRS 218, de uma área que eu gostaria que vocês descrevessem como foi esse processo aí e quanto material foi recolhido, enfim. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor Odair Tomás. Adair Tomás. Tomás. Bom, a gente fez essa atividade, então, num sábado, nessa rodovia que não foi escolhida por acaso, porque é a rodovia que a gente mais utiliza para os nossos treinos, para o nosso pedalado. Inclusive, ontem à noite um grupo foi até Catuípe, fizeram um pedal noturno, não pude ir com a turma ontem à noite. Então a gente sempre se deparava com a realidade. Ao lado do asfalto é muito lixo, né? Latinha de cerveja, de água, fralda descartável e tanto lixo. E aí nas nossas reuniões de organização da atual diretoria surgiu a ideia de fazer esta ação também, que não tem diretamente com pedalar, não teria muito a ver, mas tem a ver no sentido do envolvimento social nosso, né? Daí foi colocada essa ideia no grupo, o grupo aceitou, aí nós organizamos e fizemos essa atividade. E assim, a gente teve a preocupação de fazer uma coleta seletiva no local. Por quê? Porque a gente vê em outras campanhas que recolhe lixo de um lugar para botar em outro lugar. Levar para outro. Então assim, eu como também trabalho no setor da reciclagem, também trabalho na Ecos do Verde desde a sua fundação, então eu entendo o que é a reciclagem, qual é a importância. Então a gente fez uma orientação para o pessoal, a gente conseguiu coletar garrafas PET, latinha, alguns plásticos maiores, papelão e levar até a reciclagem. Deu em torno de 200 quilos, que é um material reciclável, que foi quase todo ele utilizado. Então aquele que não estava muito contaminado ainda. E mais em torno de 700 quilos de material todo misturado que foi para o aterro. Então toda a coleta, ele girou em torno de quase 1 tonelada de material. Quanto tempo vocês a gente começou de manhã cedo no sábado, que dia foi? Era dia 21. Dia 21 às 9 horas da manhã nós passado. iniciamos. A gente iniciou ali no 28 e seguiu ali. Começou de manhã cedo, com em torno de 15 ciclistas e apoiadores. E vocês, com as bicicletas? Com as bicicletas. A gente fez questão de levar as bicicletas e deixava deitada ao lado do asfalto e ia recolher o lixo. Uhum. E à tarde a gente veio mais um grupo de apoio, que muitos estavam trabalhando de manhã. Veio mais em torno de acho que uns 20 e poucos ciclistas à tarde. Então se resumiu em torno de 30 a 40 ciclistas que se envolveram nessa atividade. Até foi assim, a gente ficou bem contente, porque era uma expectativa nossa. Alguns achavam que não era uma atividade que a gente deveria fazer, que era responsabilidade, como você falou antes, dos governos e tal, mas nós entendemos que a responsabilidade do lixo é de todos também, né? Não foi o governo que colocou o lixo lá, não foi o prefeito que mandou botar lixo lá, tem local para botar lixo. Sim. Mas é a população que muitas vezes não tem essa consciência e pensa que o lixo, eu vou me desfazer dele, eu só quero me desfazer dele. Sim. E a gente mostrou com essa ação, felizmente teve um bom envolvimento da nossa equipe e teve uma boa repercussão através da mídia, e nós tivemos esse reconhecimento, porque a nossa ideia não era limpar toda a rodovia ou todas as ruas e estradas do município, mas a ideia era demonstrar que essa ação pode ser seguida por outros grupos, outras entidades, e assim ir sensibilizando a comunidade, para que quem joga lixo na rua não jogue mais. Até no mesmo dia, né, Daniela, a gente distribuiu, teve apoio da Polícia Rodoviária Estadual,
parava seus carros, a gente distribuiu sacolinhas plástica que foi patrocinado pela Universal Plástico. A gente teve parceria dessa empresa. A gente ainda tem um lote dessas sacolas para carro que a gente em outra oportunidade vai distribuir. Então a gente fez todo esse chamamento à comunidade e chegamos, acho que, a um bom resultado. E aquele trecho ali daquela estrada é um trecho muito bonito, né? Sim. Assim, eu imagino que de bicicleta isso tem que ser uma sensação maravilhosa, essa pedalada. Agora, tu falavas em pedalada noturna. A segurança, como é que ela funciona? É assim, ó, nós ciclistas a gente tenta andar com toda a segurança. O que é a segurança? Roupa de ciclista, né? À noite procurar usar uma roupa mais clara, porque tem roupa de ciclista escura também, né? E também coletes refletivos, que a gente orienta o pessoal para usar. Não é todo mundo que usa, mas a gente orienta. Sinaleira traseira, piscante ou não, lanterna dianteira, e a gente procura andar ou no acostamento ou na linha branca do lado direito da pista. Tá? Então a gente nunca houve problema com nós, né? A gente felizmente tenta andar com segurança, com todo esse cuidado. Olha, algum risco há, né? Mas tendo todo esse cuidado e a gente se tornando bastante visível para os motoristas, até hoje não tivemos problema. As redes sociais, elas deram visibilidade para as atividades que vocês praticam. A gente tem observado aí muitas e diferentes pessoas, pequenos grupos também, eu acredito até que possam fazer parte, mas pedaladas envolvendo pequenos grupos aos sábados aí, que vão para um dos 4 cantos aí do município, né? Pegando estrada de chão, fazendo passeios aí. E isso é muito legal, que a gente nota de uma forma muito clara o crescimento dessa atividade, né? Se colocar há alguns anos atrás, mesmo nas redes sociais, isso não era mostrado. Eu acredito que não tenha final de semana aí que eu não veja alguém aí indo para algum lado e estabelecendo recordes. Nós temos aqui dentro uma pessoa que eu queria que tu me explicasse isso, Daniana. Bom, nós temos não só entre nós aqui hoje, mas entre o grupo todo, nós temos pessoas que competem, que participam de desafios. Enfim, o grupo assim é muito envolvido realmente. E como você disse, assim, ó, não há sábado em que não tenha um pedal, seja ele para que lado for, porque tem o ciclista que gosta de estrada, tem o ciclista que gosta de ir para estrada de chão, né? Então cada um tem o seu perfil. Mas falando sobre essa questão do desafio, esse ano nós tivemos aí uma grande conquista de um ciclista nosso, que é o professor, que está aqui conosco, que ele completou aí a série de Audax. Audax é uma competição que surgiu na França, né, em Paris, aonde os ciclistas, há muitos anos atrás, aonde os ciclistas faziam grandes quilometragens, né? Então era um desafio, ainda até hoje, um desafio pessoal. Não é uma competição em que uma pessoa vence a prova. E sim, você vence os seus próprios medos ou até anseios, assim, né? Então o professor, esse ano, eu tenho orgulho até de dizer isso, que ele conquistou aí o que nós chamamos nas provas do Audax de Super Randoner. Ele completou a série de 200 quilômetros, depois 300, 400 e 600 quilômetros. E aí, com isso, ele ficou habilitado também a fazer a prova de 1.000 quilômetros, ou aqui em São Paulo, que é onde tem no Brasil, ou na França. Que beleza. Eu quero saber como isso funciona, como que a pessoa, como se mede isso, em quanto tempo isso é feito, porque é legitimamente algo audacioso. Exatamente. O nome já vem justamente disso, do audacioso. E esse desafio, digamos assim, que é o Audax, ele tem algumas regras, que são um cumprimento de horários, assim, basicamente. Então, para fazer os 200 quilômetros, por exemplo, é estipulado 13 horas e 30 minutos para que a pessoa complete a prova.
E nessas 13 horas e 30 minutos, o ciclista ele pode parar quantas vezes ele entender que é necessário, ele se alimenta e ele tem alguns postos de controle em que ele é obrigado a fazer as paradas para registrar que ele passou por ali, né? Tá, e isso é feito por GPS? Não, nós recebemos um passaporte, né? E esse passaporte vai junto conosco e nós paramos nessas paradas de controle que já são, lá no início elas já são nos orientadas, né? Nós recebemos um mapa, nesse mapa consta todas as paradas obrigatórias e as paradas de apoio, e aí é obrigado então que ele pare e registre a sua passagem por ali. E esses postos de controle, eles têm um horário de abertura e um horário de fechamento. Então, o ciclista tem que observar isso. Ele tem que fazer uma média de forma que ele chegue em tempo hábil para antes do fechamento desse posto de controle. Então, isso é uma necessidade. E ao final da prova, então, se ele completar até as 13 horas e 30 minutos, ele recebe então um certificado de que ele concluiu os 200 quilômetros e está apto a fazer os 300 quilômetros. Ele só poderá fazer os 300 quilômetros uma vez que ele tenha completado os 200. Então, para ter uma ideia do desafio que foi, né? Eu já fiz 200 quilômetros mais de uma vez. E para o próximo ano agora pretendo seguir o exemplo do professor aí, não sei se vou chegar tão longe, mas como o professor disse, a gente tem que acreditar, né, em que a gente pode alcançar. E o professor então concluiu aí com êxito e também nos trouxe para Santo Ângelo a possibilidade de nós em Santo Ângelo, enquanto associação, organizarmos o Audax, porque só pode organizar o Audax, só é habilitado a organizar o Audax a associação que tem um integrante que tenha completado esta série. Muito bem, é maravilhoso ouvir o relato. Eu pensava agora aqui que isso é uma mistura de esporte com atitude social e algo bem dos nossos tempos e absolutamente indispensável numa sociedade. Vamos ao intervalo, agora faltam 15 minutos para as 14h. O Café Missioneiro volta em seguida. 11 minutinhos para as 14h. Daniana Pompeu e Adair Tomasi, o professor recordista, estão aqui comigo no Café Missioneiro. Eu já fico pensando assim, que a gente tinha que ter mais uns 2 programas assim, dos assuntos que a gente... Tem vários assuntos que a gente nem tocou aqui hoje, que dizem respeito à associação e à atividade de vocês. Mas enfim, vamos ao principal motivo pelo qual vocês estão aqui hoje, que é para divulgar essa campanha que vocês estão realizando, a campanha capaz de oferecer a possibilidade de que um sonho de algumas crianças se torne realidade. Quem não tem uma história de infância para contar sobre a sua relação com a bicicleta? Isso é uma coisa que marca a vida de praticamente todos, né? E muitos não têm a possibilidade de ter uma bicicleta. E vocês estão em busca disso, de arrecadar então doações, enfim. Eu quero que nos contem aqui para os nossos radiovintes do que se trata esse projeto. Bom, esse projeto é primeiro que assim, nós temos um projeto grande, do qual nós já falamos antes, que nós fizemos aquela ação, que é Estradas para o Futuro, onde nós começamos aquela limpeza lá na IRS. Esse projeto, ele se chama Ciclovida. Tudo que nós fizermos dentro da associação, que for de cunho social, estará dentro desse projeto maior. Então agora, para o Natal, nós programamos esta ação, que é o Bike Noel. E então nós organizamos em nossas reuniões assim de que forma isso iria funcionar, até porque para que a gente tivesse transparência, né, nessa nossa atividade. O que nós pretendemos é arrecadar no mínimo 16 bicicletas para que nós pudéssemos então contemplar, nós escolhemos, né, foi uma escolha nossa da associação neste primeiro momento, as 16 escolas municipais de ensino fundamental. Pelo menos uma criança, então, de cada escola,
Obviamente, se nós conseguirmos mais bicicletas, mais crianças serão contempladas. E aí, então, a nossa ideia era de como funcionaria essa escolha dessas crianças. Nós não queríamos, assim, que fosse simplesmente um sorteio. Nós queríamos premiar essas crianças. Então, nós temos um regulamento, inclusive disponível na nossa página no Facebook, da Associação Ciclomissões. As pessoas podem entrar lá e ler com mais atenção. Nós, então, entramos em contato com a SMED, em Santo Ângelo. A SMED está sendo nossa parceira. E os professores e diretores das escolas de ensino fundamental do município farão a escolha dessas crianças. E de que forma isso vai funcionar? As crianças serão escolhidas a partir do mérito delas. Aquela criança que é bem educada, aquela criança que tem um bom desempenho, aquela criança que respeita o professor, coisas que hoje a gente não vê mais, né? Infelizmente. Então, aquela criança que realmente merece ser premiada por mérito dela. Aí nós pedimos, então, para as escolas que, ao escolher essas crianças, porque na verdade nós solicitamos que eles escolhessem 3 crianças, de idades diferentes e tamanhos diferentes, até porque nós não sabemos quais que bicicletas, exatamente, que bicicletas, que tamanho, né? Então, nós pedimos que fossem nos dado 3 nomes de crianças de cada escola. Se nós conseguirmos as 48 bicicletas, as 48 crianças serão também premiadas. Então, essas crianças, elas não vão ficar sabendo, porque nós queremos evitar criar uma falsa expectativa na criança, enfim. Apenas a escola nos passará os nomes e endereços dessas crianças. Ao final da nossa ação, que nós estamos pedindo essas bicicletas de qualquer tamanho e em qualquer estado, até o dia 12, preferencialmente, né? Até o dia 12 de dezembro, é um sábado, porque aí nós ainda precisamos reformá-las, né? Essas bicicletas que precisam de peças, e nós temos parceiros aqui em Santo Ângelo, que são as lojas de ciclismo, que já adotaram essas reformas. Então, após o término dessa arrecadação, nós vamos então averiguar a quantidade de bicicletas que temos, os tamanhos, enfim. E caso não possamos atender a todas elas, aí sim, entre estas crianças selecionadas por mérito, será feito um sorteio, então. Mas, em princípio, nós gostaríamos, é claro, que a comunidade abraçasse essa ideia conosco e nos ajudasse, né? Se não tem uma bicicleta em casa, se não tem peças para ajudar e quer ajudar com dinheiro, não tem problema, pode nos procurar também, pode ajudar com o que for, porque nós vamos precisar de peças, porque as lojas vão nos dar as reformas, né? Então, peças nós vamos precisar adquirir. E aí, então, ao passar esse momento, então, nós vamos, nos dias 21 e 22 de dezembro, nós vamos fazer uma bicicleata, não é uma carreata, né? Nós vamos fazer uma bicicleata e muitos integrantes nossos, tenho certeza, vão participar. Nós vamos estar a caráter, né? Vamos ter, inclusive, um Papai Noel entre nós. E nós vamos até a casa dessas crianças para então entregar a bicicleta para elas. Imagine quantas bicicletas devam existir aí em garagens, fundo de quintal, na despensa. Bicicletas que, por exemplo, de crianças que ficaram adultas ou jovens, né, que a bicicleta que não servem mais a bicicleta. E essa bicicleta pode servir para uma dessas crianças, né? E é muito legal isso entra bem dentro desse espírito que vocês trazem hoje aqui ao programa, né? De pensar em reciclar o lixo que não é lixo, enfim, né? Isso tem muito a ver com essa atitude que vocês têm perante a vida, né? Eu gostaria de acrescentar então que nas primeiras divulgações nossas, a comunidade já está dando resposta, a gente já tem algumas doações, temos bastante bicicleta para buscar, a gente vai nos próximos dias vai fazer isso, né? Para fazer os concertos. Então, o pano de fundo que a gente quer justamente como você disse, é dar uma utilização para essa bicicleta
que está lá no galpão. O senhor me ligava ontem de João de Casa e disse, eu tenho 3 bicicletas aqui no galpão, ninguém usa. Então, quem é que iria usar essa bicicleta? A gente vai pegar essa bike e vai reformar ela e vai dar uma utilidade para ela. Então, se tornaria um lixo, uma sucata, que hoje você vai reformar e vai dar uma utilização. Você não vai precisar comprar uma bicicleta nova para dar para uma criança. A nossa ótica é dar justamente uma reutilização. E vou te dizer uma coisa, era muito bom andar de monareta. No meu tempo, assim... Também andei. Tigrão, né? Eu tive uma 2001, 1968, foi a primeira bicicleta que eu tive. Ela foi adquirida aqui, onde é hoje as lojas Colombo, que era uma empresa local. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 4 anos. E ela era 2001, porque tinha em homenagem ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é de 1968. Então tinha sempre essa ligação, né? E depois uma bicicleta que fez muito sucesso com os guris da minha época, foi a Tigrão. A Tigrão era, eu não sei se vocês conheceram isso. Meu marido teve a Tigrão. A Tigrão era por quê? Ela era uma bicicleta média, aro 20, com um banco espichado. Ela tinha um banco comprido que cabiam 2 pessoas. Então dava para tu levar um caroneiro, se quisesse, uma caroneira, enfim. E ela era muito ágil. Depois veio uma série especial da Tigrão, a Black Tiger, que era a Tigrão preta, né? Enfim. Então são lembranças, assim, só para ilustrar, vamos dizer isso. E imagina se encontra uma monareta, alguma coisa dessas aí, pelo tipo de bicicleta. Eu acho, claro que as bicicletas de hoje são espetaculares, vamos dizer assim, mas tem um ar de romantismo, vamos dizer, de andar numa bicicleta dessa. Existe. A gente sabe que uma bicicleta que tem essa história traz justamente essa lembrança do tempo que eu andava quando criança e tal. E são bicicletas que, se você fizer reforma nela, ela pode muito bem ser utilizada. Sim. Hoje em dia, muitos pensam que é só bicicleta de marcha. Não. Tem pessoas que pedalam aí com a barra circular. Inclusive, um dos Audax que eu fiz em Teutônia, o primeiro de 200, tem um senhor lá que fez 200 km com uma barra circular sem marcha. Tá, e o pinhão, qual é que é? Qual é a relação? Ele fez todo o Audax. Então, tá, mas ela é uma bicicleta relativamente leve. Pesada, ela é pesada, tá, ela é de ferro. Sim. Não, o que eu digo no pedalar. O pedalar, ele tem que fazer um pedalar leve. Ele rende mais, né? Ele rende mais porque não tem marcha. Mas ele tem muita dificuldade nas subidas, né? Sim. Nesses desafios você pega muito subida. Justamente para você vencer grandes desafios, você precisa de muito recurso da bike. É isso que nos ajuda, porque a bike hoje você anda, você não sofre tanto, você tem recurso. Claro. Imagina se o senhor fez. Claro que mostra também que a bike é importante. Já falando um pouco do nosso pedalar, mais por gostar e fazer longos desafios. Mas a bike ajuda, mas se você não tem um condicionamento físico, você não tem um preparo de insistentemente, tendo foco, pedala 2, 3 vezes por semana e tendo esse foco, você não consegue vencer esses desafios. A máquina é o ciclista. É o ciclista, são as pernas principalmente. Muito bem, então assim, quem tiver bicicletas para doar, deve entrar em contato com a Associação Ciclo Missões. Eles estão à espera dessas doações. Elas podem, os contatos para tanto, com a Daniana, eu posso dar o teu telefone? Claro. 9726-4558. Contatos também pela fanpage da associação no Facebook, ou o telefone ainda 3313-6220, o telefone do Joelson, ou ainda comparecer na Tasmania, ou é Tasmania, né? Isso, Tasmania. Na Marechal Floriano 1212, que fica pertinho ali do lado da Creneve, né? Para quem não sabe. E a associação irá buscar a bicicleta na residência de quem doar. Mais alguma forma? Ainda, como nós falamos antes, né? Quem quiser fazer alguma doação em dinheiro para a compra das peças,
A associação, como nós falamos lá no início, tem CNPJ, vai fornecer o recibo e ao final, Fábio, eu acho que isso é bem importante para a comunidade, ao final de toda esta ação, nós vamos fazer uma prestação de contas pública nas redes sociais, até mesmo na imprensa, né? Para que garantir a transparência disso que nós estamos fazendo. Então, eu acho que isso é bem importante. O regulamento ele já foi feito para garantir a transparência desta nossa ação e também que a comunidade participe conosco e saiba da seriedade que nós estamos fazendo esse trabalho e que o nosso objetivo maior é fazer uma criança feliz nesse Natal. Muito bem. E nada impede que vocês ganhem alguma bicicleta nova também, né? Com certeza. Né? Inclusive, temos já um integrante nosso, ciclista, que já se propôs a fazer a doação de uma bicicleta que ele quer adquirir. Ele vai comprar a bicicleta e vai doar para nós. Muito bem, repetindo os telefones, 3313-6220 ou 9726-4558 para fazerem a doação. Alguma consideração final? Pode ser o meu telefone também, se claro. quiser mais um ainda, 99-53-1368. Muito bem. A gente entra em contato e vamos arrecadar essas bikes e vamos concluir nosso projeto, fazer as crianças felizes. Muito obrigado, estejam sempre que vocês tiverem alguma coisa, podem me procurar aqui a Novos Horizontes, que a gente tem o máximo prazer em recebê-los aqui. Nós agradecemos, então, a oportunidade. Obrigada, Fábio, mais Muito uma vez bem. pela oportunidade. Muito bem, chegamos ao fim da semana do Café Missioneiro, são 2h03. Hoje nós pregamos uma peça aqui num colega que ele estava apresentando o programa, deu boa tarde, cumprimentou todo mundo e minutos depois ele foi chamado para fazer a operação de áudio. O Adriano Ribeiro esteve comigo junto com o Marcos Luft e o Sérgio Luiz Toneto Júnior. Eu dou boa tarde e penso que como seria bom um fim de semana de sol para nós todos. O pessoal andar de bicicleta e os outros, pelo menos assim, aquele solzinho que a gente precisa, porque essa semana foi complicada, pouco sol e muita chuva. Muito boa tarde e até segunda.